de Ciências, página 160 a 162. Vamos lá? Número 6. A estrela do mar é outro bom exemplo de ser vivo que se reproduz por fragmentação. O espécime apresentado ao lado tem um formato muito interessante. Um dos braços dele é muito grande, fato que o torna semelhante a um cometa. Considerando o método reprodutivo das estrelas do mar, explique a forma incomum do animal mostrado nessa foto. Então vamos lá. O que aconteceu aí já que nós temos que explicar a forma incomum do animal mostrado nessa foto? A estrela do mar perdeu um dos braços, né? E o braço perdido está acontecendo o quê? Está formando uma nova estrela. Ou seja, os braços pequenos estão crescendo a partir do braço maior, né? Do braço grande. Então, vamos responder aqui. Essa estrela do mar perdeu um dos braços. O braço perdido está formando uma nova estrela. Ou seja, os braços pequenos estão crescendo a partir do braço grande. Número 7. Relacione as colunas. Então, vamos lá. Letra A, reprodução bissexuada. Qual é ela? Quando ocorre a fecundação, é uma reprodução bissexuada, né? Porque precisa de um macho e uma fêmea. E os filhotes têm pai e mãe. Então, aqui nós vamos colocar a letra A. Agora, por partenogênese. E aí? Ou seja, quando é por partenogênese, os filhotes têm somente a mãe. Os filhotes não têm pai. Então, vamos colocar aqui, letra B. Por brotamento. E aí? Como que é por brotamento? O filhote cresce a partir do corpo da mãe. Então, aqui é letra C. E o último, né? Fragmentação. Vários pedaços do ser vivo se regeneram. Cada um produzindo um indivíduo completo, como a nossa estrela do mar. Então, nós vamos colocar aqui letra D. Muito bem. 8. Observe as imagens e responda as questões. Nós temos aí a imagem 1, que é do gatinho e da gatinha e os seus filhotinhos. E a 1 e a 2, né? E a 3, nós temos somente um indivíduo. E da 4, nós temos vários. Então, vamos lá. Letra A. Quais dessas imagens representam a reprodução bissexuada? E aí, qual das imagens? 1, 2, 3 ou 4? A 1 e a 2, né? Porque bissexuada, sabemos que necessitamos de um feminino e de um masculino. Então, coloca aí, ó. As imagens 1 e 2. Por quê? A professora acabou de falar, né? Pois indicam que macho
fêmea se reproduziram. Então, para isso, precisamos de um macho e uma fêmea. B. Qual é o tipo de reprodução representado nas outras imagens, ou seja, na 3 e na 4? É do que? De partenogênese, né? Ou seja, que um indivíduo só se reproduz e não necessita de outro, ou seja, somente necessita apenas da mãe, não necessita do macho, só da fêmea. Então, vamos colocar aqui. Indivíduo reproduz a participação ou. E a letra C, porque os gatinhos são diferentes um dos outros e os lagartinhos são idênticos. Ué, na reprodução bissexuada, né, que necessita de um macho, de uma fêmea, ocorre o quê? A combinação dos dois indivíduos, né? As características. Então, vai sair vários animaizinhos dependendo das características do pai e da mãe. Já na partenogênese, apenas o indivíduo envolvido, ou seja, somente a mãe. Então, óbvio que vai nascer todos igual à mãe, porque só existe uma participação. Então, vamos responder. Aí, vamos lá agora, página 161. Preencha corretamente as seguintes palavras cruzadas. Vamos aí. Letra A, nome do órgão reprodutor dos pinheiros. Já tem. Já começamos aqui com a palavra planta. Agora, letra A. Qual é o órgão reprodutor dos pinheiros? É a pinha. Letra B. Órgão reprodutor das plantas que produzem frutos. Qual é ela? A flor. C. Inseto que contribui para a
polinização de muitas plantas. Que animalzinho é esse? Muito bem, abelha. D. Óvulo das plantas já fecundado, é chamado de semente. Muito bem. Letra E. Propagação, o quê? Método de reprodução em que um pequeno pedaço de caule pode gerar uma planta inteira. Propagação vegetativa. Então, aqui na letra E vai ser vegetativa. F. Tipo de reprodução, vegetação, tipo de reprodução vegetal que origina uma pequena planta jovem, a qual pode ser transplantada e se desenvolver. Como é chamado isso? De brotamento. E última, planta ornamental muito comum que se reproduz por esporos. Como que é chamada? Começa com S? Samambaia. Samambaia. Número 2, considerando que a população de uma espécie está em equilíbrio quando as taxas de natalidade, ou seja, nascimento, e mortalidade são iguais, o que poderá acontecer se, letra A, a taxa de natalidade ultrapassar a de mortalidade? O que vai acontecer? A população vai crescer muito, né? Caso essa espécie se reproduza muito rapidamente, sem que haja controle, ela poderá se tornar o quê? Uma praga, né? Porque não tem controle. Letra B. A taxa de mortalidade ultrapassar a de natalidade, ou seja, mais morte e menos nascimento. Então, nesse caso, será o contrário, né? A população diminuirá, ficar pouca. Caso essa situação permaneça por um longo período, a espécie poderá entrar em extinção, né? Ficar extinta.
Número 3. Página 162. Observe as imagens e responda à questão. Como as abelhas contribuem para a reprodução dos frutos? São elas que transportam o pólen de uma flor para outra, né? E os frutos, o quê? Se desenvolvem após essa polinização. Dessa forma, o que acontece? As abelhas estão contribuindo para a produção dos seus frutos. As abelhas têm um papel importantíssimo. Então, vamos colocar aí. As abelhas transportam o pólen Além de proteger a semente, os frutos também podem contribuir para espalhá-las. Explique essa afirmação e mencione alguns exemplos. Então vamos lá. Os frutos também atuam na disseminação de sementes, né? Possibilitando que as espécies vegetais se desenvolvam em regiões distantes daquela em que são encontradas originalmente. Por exemplo, os dentes de leão, que são chamados voadores, né? Os carrapichos, que são chamados de frutos adesivos, né? Porque grudam. A mamona, que é o quê? A fruta bomba, né? Que explode. E o coco da Bahia, que são os frutos boias, né? E ali elas são transportadas, né, pelo mar. Então, vamos escrever aqui. Cinco. Mencione nos espaços a seguir os elementos naturais necessários para que as
para que a fotossíntese aconteça. Vamos lá, o que nós precisamos aí na plantinha? Precisamos de luz solar. O que mais? Precisamos de oxigênio. Precisamos de gás carbônico. E também precisamos de água. Necessitamos muito de água. Então, esses são os elementos naturais necessários para que a fotossíntese aconteça. Número 6, vamos relacionar aí, ó. Vamos lá. A, onívoro, B, herbívoro, C, carnívoro e D, sapróforo. E aí? Vamos lá. O boi se alimenta exclusivamente de vegetais. E aí? A, B, C ou D? D, herbívoro. O urso consome frutos, peixes, carnes e raízes. Aqui ele já é o quê? Letra A, onívoro. Antes de se transformar em borboleta, uma lagarta come folhas. E aí ela vai ser o quê? Já que come folha, ela é herbívoro. Letra B. A hiena se alimenta de carcaças abandonadas por outros animais. E aí, ela é o quê? Sapróforo. Então, vamos colocar aqui letra D. E o último, o tubarão caça outros bichos e os devora. Ele é o quê? Ele é carnívoro. Letra C. Muito bem, essa foi a nossa correção de ciências. Um beijo, a Bru tá com muita saudade. Até mais!